que você entende por fracasso? Porque isso é muito importante. Vamos ver, é muito importante esse conceito, por quê? Porque nós temos problema com fracasso. Afeta a área sentimental nossa e também norteia os nossos investimentos. O que você vai fazer, onde você vai colocar o seu tempo, a sua vida e tudo. Então, se você vê e pensa que em alguma área você está ali com algum fracasso, normalmente você vai tentar resolver aquilo. E se você achar que nunca mais vai resolver aquilo, tem que aguentar aquilo daquela forma, isso vai afetar muito a sua autoestima, que depois vai afetar outras áreas da sua vida. Então, fracasso é uma coisa muito importante que a gente defina o que é. Meus irmãos sabem, qualquer coisa que você definir na sua vida, você precisa de ter a palavra de Deus como base. Não é o que o mundo ensina, não é o que você aprende na escola, que são os conceitos gerais de vida e vida eterna. Então, o que Deus diz é o que é realmente. Então, normalmente, dá para perceber por tudo que você vê no mundo, que fracasso no mundo tem a ver com dinheiro. E a gente vê que não é só no mundo, porque nós temos muitas igrejas que vivem em função de dinheiro. Então, para elas também fracasso, já ouvi isso, já vi pastores falando isso. Se você não tem dinheiro, você é um fracassado. Mas nós precisamos explicar com o que a Bíblia diz. Abra sua Bíblia. Vamos ver o que Jesus diz. Lucas capítulo 12, a partir do verso 15. Olha o que Jesus diz. Então lhes respondeu, aqui Jesus respondendo: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Então vamos ler novamente a parte B do versículo. Porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois? Não tenho onde recolher os meus frutos. E diz: farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-lo-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens, para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Então veja, primeira coisa, Jesus não está falando aqui que dinheiro é algo desprezível. Ele está falando que a vida do homem não consiste nos bens que ele tem. Então, em outras palavras, Jesus está falando, sua vida é muito mais do que dinheiro. E aí, ele coloca algo aqui muito importante, que dá uma visão boa para eu e você definirmos o que é fracasso. Ele conta uma parábola do homem rico, foi ficando mais rico. E mais rico. E ele fala: não tem nem onde guardar todos os meus frutos. Vou fazer maiores celeiros. E aí, quando ele terminou, ele falou: agora, vamos viver a vida. Deixa eu viver uma vida da melhor forma que um homem pode viver. Aí Deus olha para ele e fala assim: louco, chegou a hora de você partir. A sua alma foi pedida. E agora? O que você vai fazer com tudo isso, sendo que você só teve olho para isso? A sua visão era resumida a isso. Então veja, Jesus acrescentou algo muito importante. Vai chegar uma hora que eu e você vamos partir, vamos mudar de endereço. Fala para o seu irmão: você não morre, você muda de endereço. Então, ou seja, nós temos uma vida eterna. Uma vida eterna, não morre. Então, seu horizonte é um pouco maior do que essa vida. Então, vai chegar um dia que todo mundo vai mudar de endereço. Se Jesus não voltar antes, mesmo que Jesus volte, você também vai mudar de endereço. Mas alguns vão passar pela morte, outros não. Mas todos vão mudar de endereço. Amém, igreja? Ou quantos querem continuar morando na terra? Porque a Bíblia diz que Jesus foi preparar lugar para nós. Com o poder que Jesus tem, com a unção que Ele tem, Ele está levando até hoje 2000 anos para preparar esse lugar. Eu imagino que deve ser um lugar muito melhor do que aqui. Gastar 2000 anos construindo deve ser algo assim fenomenal. Então, eu quero ir para lá. Pergunta para o seu irmão: você quer
Ir para lá ou ficar aqui? Quantos querem ir para lá? Diga amém, levanta a mão. Eu vou orar por você agora, então, para você partir imediatamente. Aí, ó, já não... Você vai pensar, né? Tá vendo? Oh, Jesus amado. Precisamos crer na Bíblia. Paulo fala, morrer e estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Mas, se ficar aqui e dar fruto do meu trabalho, então, só tem uma razão de nós ficarmos aqui. Fruto para a vida eterna. Mas então veja, o fracasso então tem a ver com o quê? Com isso. Com essa outra vida. Se você, irmãos, a visão de fracasso ela é crescente. Então, para pessoas que não conseguem enxergar muito à frente, ele olha essa vida, então é evidente que o peso maior vai ser dinheiro. E quando eu falo em dinheiro, não estou falando em dinheiro propriamente dito, mas estou falando em coisas materiais. Os bens que o dinheiro produz, o conforto que o dinheiro produz, a casa melhor que você pode comprar, o carro melhor, né, a saúde melhor que você pode ter, uma educação melhor, né, viajar e tudo, isso. Então, Jesus está falando, olha, a vida do homem não consiste nisso. Ela é mais abrangente. Então, quando nós formos avaliar se temos fracasso ou não numa área, precisamos olhar como Deus olha. E Deus nunca olha só o hoje. Na avaliação de Deus, Ele olha principalmente a eternidade, porque é onde Ele está. E para onde nós vamos. E onde é infinitamente maior do que todo o tempo que nós vamos viver aqui. Então tem que ter infinitamente maior peso. Ainda que nós temos que levar algumas coisas em consideração quando avaliamos a nossa vida aqui. Então, é importante nós avaliarmos. Estamos andando em fracasso ou em vitória? Pergunta para o seu irmão, você anda mais em fracasso ou mais em vitória? Tem muitos aí que estão cara de pastel pensando, não sei. Será que eu estou ser ou não ser? Deixa eu te falar uma coisa. Se você está pensando, está em dúvida, é porque tem fracasso na sua vida. Uma pessoa que está em vitória, a hora que você fala com ele pula, não, eu estou em vitória. Se não tem essa convicção, é porque tem muito fracasso aí. Amém? Pergunta de novo. Bom, dá para ver pelo seu rosto que tem muito fracasso por aí. Mas então vamos definir algo primeiro. Vamos definir o conceito de Deus. Então tem pessoas que pensam que o fracasso tem a ver com dinheiro. Então se a vida profissional dele não produz dinheiro, ele se considera um fracassado. E aí, alguns com a visão um pouco maior, ele inclui também a família. Então ele não olha só dinheiro, ele olha também a família. Fala, não, se eu vivo uma vida confortável e também a minha família vai bem, então aí eu sou um vencedor. Mas se a família vai mal, ainda que eu tenha dinheiro, eu sou um fracassado. Bom, essa é uma visão melhor do que a primeira, mas ainda é incompleta. Aí a pessoa inclui também a saúde. Aí ele fala, bom, o que adianta eu ter dinheiro? O que adianta eu ter uma boa família se eu não tenho saúde para desfrutar de tudo isso? Então essa já é uma visão um pouco maior, porque quanto mais abrangente for a sua visão, melhor é o seu conceito e mais próximo do de Deus. Aí, depois você pensa, bom, se eu tenho dinheiro, se eu tenho uma boa família, se eu tenho uma boa saúde, eu acho que eu preciso mais do que isso, eu preciso também de uma boa reputação. Eu quero ser um referencial, eu quero ser alguém que as pessoas olham e falam, puxa vida, eu queria ser como ele ou como ela. Então essa já é também uma visão um pouco mais abrangente. Aí depois que você pensa isso, você fala, bom, à medida que você vai conquistando isso, você vai acrescentando outras coisas. Você fala, poxa, mas eu queria fazer história, eu queria deixar um legado. Eu queria que depois que eu partisse, eu fosse um referencial, não só enquanto estou vivendo, mas que eu deixasse um caminho, que eu deixasse algo pronto, que eu abençoasse a vida de pessoas e outras fossem abençoadas depois que eu partisse por muito tempo. Ou seja, eu fiz história. Então isso já é algo bem maior ainda. Mas tem outros que falam, puxa vida, mas eu quero também viver de tal forma que a minha vida aqui influencie profundamente a eternidade. Aí sim você ampliou bastante a sua visão sobre o que é fracasso ou não. E quando você inclui a eternidade, você fala, bom, a eternidade, então Deus faz parte disso. Se Deus faz parte, Ele é o Criador, Ele me criou, então tem algo
que Deus preparou para mim. Ele fala isso na Bíblia. Então, incluindo a eternidade, na verdade, eu tenho que incluir, então, o propósito de Deus na minha vida. E aí você vai ter a visão completa de Deus. Fracasso tem a ver com o propósito de Deus na sua vida. Não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com a família, não tem a ver com a saúde, não tem a ver com a reputação, não tem a ver com a sua história, tem a ver com o propósito de Deus. Essas outras coisas, elas são efeitos colaterais do propósito de Deus e de você ser um vencedor. Um fracassado, ele não é medido pela família dele, mas um vencedor, a família dele funciona bem. Mas você não pode falar que alguém é fracassado só por causa da família, ainda que isso tem que ser visto. Então, veja, para que eu possa avaliar se há êxito ou se há fracasso na minha vida, obrigatoriamente eu tenho que incluir o propósito de Deus na minha vida. Se eu viver, mesmo tendo dinheiro, mesmo tendo uma boa família, mesmo tendo saúde, mesmo tendo história, reputação, mas não cumprir o propósito de Deus, é um grande fracasso. Por quê? Eu vivi uma pequeníssima parte da minha vida bem, e o restante todo é ruim. Porque o dia que eu chegar diante de Deus, o que Deus vai perguntar, o que vai ser avaliado é, cumpriu ou não o seu propósito de vida? Então, irmãos, é como se nós estivéssemos numa corrida, numa raia própria. Existe um propósito para você, existe um propósito para mim. E qualquer coisa fora desse propósito, significa fracasso, aos olhos de Deus. Então, eu e você que queremos andar com Deus, nós precisamos enxergar como Deus enxerga. Então, na verdade, a coisa funciona assim. Eu preciso conseguir ver onde eu tenho que chegar. Eu preciso entender onde eu tenho que chegar. Depois que eu vejo onde eu tenho que chegar, eu preciso definir onde eu estou. Fazer um diagnóstico da minha vida. Eu estou no lugar aonde eu deveria estar, ou eu já cheguei onde Deus preparou para mim? A conclusão de todos nós vai ser não. Bom, então, se eu tenho agora o lugar onde eu tenho que chegar e eu sei onde eu estou, é simples agora que eu sei o caminho para onde eu tenho que ir. E o fracassado é aquele que não consegue percorrer esse caminho. O vencedor é aquele que percorre esse caminho, chega até no final. Então, não importa que você tenha tudo aquilo que o mundo valoriza, e aquilo um pouco mais que nem o mundo valoriza, com valores intrínsecos que tem a ver com família, tem a ver com reputação e tudo. Então, mas se for nessa direção, não adianta isso, é um fracasso. Mas se alguém está caminhando nessa direção, e ainda que lhe falte às vezes dinheiro, ou ainda que lhe falte saúde, coisa difícil de acontecer, mas pode acontecer, mas se ele está nesse caminho e chega aqui, aos olhos de Deus, essa pessoa não é um fracassado. Ele é um vencedor. Por quê? Ele cumpriu aquilo que Deus disse para ele fazer. Amém, igreja? Então veja. Qualquer coisa fora disso é fracasso. Dentro disso é êxito. Agora, o êxito é quando você conclui. É quando você chega. Como Paulo diz, completei a minha carreira. Então, um vencedor. Jesus diz, está consumado. Então, ele terminou o que ele tinha que fazer. Então, é um vencedor. Agora, aos olhos do mundo, Jesus era vencedor? Não, não tinha dinheiro. Morreu numa cruz. A cruz era para os condenados, era para os bandidos. Jesus morreu lá, então é um fracassado. Para o mundo, sim. Mas e para Deus? Então, o nosso conceito tem que ser o mesmo de Deus. Porque, senão, eu e você vamos trabalhar para a coisa errada. Nós vamos investir na coisa errada. Nós vamos nos envolver com a coisa errada. E vamos perder tempo. Tempo precioso. Amém, igreja? Amém. Pergunta para o seu irmão, você está dentro do propósito de Deus? Mas não precisa responder, não. Porque senão você vai responder aquela resposta assim, religiosa. É só para perguntar. Porque se você estiver fora do propósito de Deus, eu quero te falar, você já é um fracassado. E não adianta o que você faça. No final é fracasso. O carimbo, o rótulo, fracassado. O vencedor é aquele que cumpre o propósito de Deus. Fala para o seu irmão, o vencedor é aquele que cumpre o propósito de Deus. Agora, olha o que acontece. Isso aqui, de certa forma, isso é o que nós mais falamos dentro dessa igreja. Então, você já deve saber isso muito. Mas o grande problema, então, para aqueles que conhecem isso, aqueles que sabem disso é, eu sei do propósito de Deus, eu sei onde eu estou, sei que eu estou longe dele, eu tenho que caminhar na direção dele. No entanto,
Eu tento e às vezes não consigo. E é por isso que eu me sinto fracassado, porque parece que eu não chego, eu não estou andando para lá. Eu olho, parece que esse negócio está mais distante a cada dia. Como que é que chega? O que é que eu preciso para chegar? Qual é a vitamina que eu tenho que tomar? O que é o combustível para que eu chegue? Então, deixa eu te falar algo. Se você observar e ler na palavra de Deus, porque vencedores você tem na Bíblia. Você não tem vencedores fora. Porque a partir da hora que a pessoa exclui a eternidade, já é um perdedor, já é um fracassado. Então, vencedor só aquele que conquistou a eternidade. E isso você encontra na Bíblia. Então, quando você lê na Bíblia a vida das pessoas, Deus fez questão de registrar pessoas que venceram e pessoas que fracassaram. Ainda que o mundo estava achando que essa pessoa não estava fracassando, mas aos olhos de Deus, ele fracassou. E tem aqueles que venceram. Então Deus registrou isso para quê? Para te ensinar, para me ensinar. E se você avaliar a vida dessas pessoas, você vai ver certas características que eles têm. Todos têm. Se você avaliar um ou outro, não importa quem seja, homem, mulher, eles terão determinadas características. Essas características, na verdade, é o segredo. Essas características é o combustível, é a vitamina que você precisa para conseguir perseguir esse caminho até o fim. Sem essas características, ninguém consegue. Então eu quero compartilhar com você algumas dessas características, aquelas que eu considerei mais importantes, para que você avalie a sua vida e pense, eu tenho isso ou eu não tenho? Se eu não tenho, eu preciso ter, porque isso vai fazer falta nesse caminhar. Se eu não tiver essa característica, vai fazer falta. Amém, igreja? Então, abra sua Bíblia. Vamos pegar alguns exemplos aqui dentro da própria Bíblia. 1 Samuel, capítulo 22. Olha o que a palavra de Deus diz. A partir do verso 1. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles. E eram com eles uns 400 homens. Pergunta para o seu irmão, você faria parte dessa equipe? Você fala assim, pastor, só faltou falar meu nome, porque tudo isso aí eu tenho. Estou com problema, estou meio apertado, estou meio amargurado, estou endividado. Tudo que eu tenho é a prestação, então não é meu. Então é isso aí, essa é a minha vida. Pois é. E essa foi a equipe de Davi. Agora, se nós formos para o final de 2 Samuel, você vai ver que esses 400 homens, entre eles, tiveram um grupo que se tornaram os valentes de Davi. Então, olha como começou e como eles terminaram. Os valentes de Davi. Então, segundo a Bíblia, são 37. De 400, 37 se tornaram valentes. 37 se tornaram vencedores. 37 conquistaram algo. 37 entraram para a história. 37 fizeram coisas que dificilmente algum outro homem fez em todo o planeta. Então, mas todos começaram no mesmo ponto. E todos deveriam chegar no mesmo ponto. Mas 363 se perderam ao longo do caminho. Ou pararam, ou desviaram, ou não avançaram. Mas 37 chegaram. 37 se tornaram os valentes de Davi. Pergunta para o seu irmão, você quer fazer parte de qual grupo? Dos 37 ou dos 363? Vamos ler sobre os valentes. 2 Samuel, capítulo 23. Vamos ler um pouco sobre esses valentes. A Bíblia fala, a partir do verso 8. 2 Samuel 23, a partir do verso 8. São esses os nomes dos valentes de Davi. Josebe-Bassabete. Olha para o seu irmão, você tem um nome bonito assim? Se não tem, você já está fora, porque tem que ter um nome bonito desse jeito. Filho de Taquemone, o principal... Você vê, até o nome era estranho.
mas era um dos valentes. E o maior é esse primeiro aqui. Você vê, nome não faz diferença. Fala para o seu irmão, acostume, não importa com o seu nome, não. É outras coisas mais importantes. O principal de 3. Esse brandiu a sua lança contra 800 e os feriu de uma vez. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a peleja. Quando já se haviam retirado os filhos de Israel, ele se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar pegado à espada. Naquele dia o Senhor efetuou grande livramento, e o povo voltou para onde Eleazar estava somente para tomar os despojos. Depois dele, Sama, filho de Agé, o Ararita. Quando os filisteus se ajuntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus, pôs-se Sama no meio daquele terreno e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Também 3 dos 30 cabeças desceram, e no tempo da cega, foram ter com Davi a caverna de Adulão. E uma tropa de filisteus se acampara no vale dos Refaíns. Davi estava na fortaleza, e a guarnição dos filisteus em Belém. Suspirou Davi e disse: quem me dera beber a água do poço que está à porta de Belém? Então aqueles 3 valentes romperam pelo campamento dos filisteus e tiraram a água do poço junto à porta de Belém e tomaram-na e a levaram a Davi. Ele não a quis beber, porém a derramou como libação ao Senhor e diz: longe de mim, ó Senhor, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram com perigo de sua vida? De maneira que não a quis beber. São essas as coisas que fizeram os 3 valentes. Até aí. Vamos ler o último versículo desse capítulo, 39, versículo 39. Urias Eteu, ao todo 37. E aí, esse capítulo está falando dos feitos desses valentes. Então, primeiro eles são valentes, depois foi falar dos feitos. E pelos feitos, dá para nós tirarmos algumas características que esses homens tinham. E que se eu e você não tivermos essas características, também não vamos chegar. Então, qual é a diferença desses 37 para os 363 que ficaram? Essas características. Porque uns chegaram, os outros não. E nós vamos ver quais são essas características. Amém, igreja? Fala para o seu irmão, você quer fazer parte dos valentes do Senhor? Então, olha, a primeira coisa, volta lá no texto que nós estávamos lendo, 1 Samuel 22. Então a palavra de Deus diz, verso 2, 22, 2. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles. E eram com eles uns 400 homens. Então, primeira coisa, irmão, não importa onde você está, nem a alcunha que você receba, nem o rótulo que pregam em você, não importa a dificuldade que você vive, você pode e deve ser um vencedor. Não é essa situação momentânea que faz de você um fracassado. Muita gente fala, não, eu sou um fracassado porque eu nasci numa família pobre, não, porque eu não tive investimento de educação, não, porque ninguém teve paciência comigo, não, porque eu não faço parte de uma família rica, então eu não tenho futuro. Mentira! Como que é que a palavra de Deus diz? Homens que se achavam em aperto. Não significa, e nem estava falando, que eles eram homens que por natureza iam viver apertado toda a vida. Não, se achavam, se encontravam. Então a sua situação, ela é momentânea, você se encontra nela. Mas isso não define você. Em nome do Senhor Jesus. Fala para o seu irmão, o seu contexto não vai definir quem é você. O seu contexto vai falar pela tribulação pela qual você está passando. Agora, se você não vencer o contexto te vence. Aí sim define você. Então, eu estou vivendo um contexto adverso. A minha vida às vezes não avançou da forma como deveria. Ou avançou algumas áreas, mas outras não avançaram. Então, o que eu tenho que fazer é trabalhar em cima disso. Como? Desenvolvendo essas características. Não, mas eu preciso saber o que é que eu tenho que fazer. Irmãos, nem eu, nem você, ninguém sabe o que fazer antecipadamente em toda a vida dele, de tudo aquilo pelo qual ele vai passar. Não existe isso. Não existe isso registrado na Bíblia. Deus não te dá um mapa completo da sua vida com tudo que vai acontecer. Não existe isso. Isso é coisa do inferno. Mapa astral é coisa do inferno. Não tem mapa cristão. Existe um rumo de vida e um caminho chamado Jesus. E é isso que eu tenho que seguir.
Então eu não sei o que é que vai ser da minha vida, mas eu sei o que eu preciso ter para que a hora que eu passar por dificuldade, eu consiga resolvê-la. Isso a Bíblia ensina. E é isso que Deus quer que seja formado na minha vida e nas suas características. Um padrão de caráter, de santidade, de postura, de fruto, de tal forma que não importa qual seja o contexto, você vai vencer todos. Amém, igreja? Então veja, o que esse pessoal fez? Então, veja, todos aqueles que eram considerados fracassados se juntarem com Davi, uma caverna chamada Caverna de Adulão. O que Davi estava fazendo na caverna de Adulão? Davi estava correndo, estava fugindo. Então, ele falou assim, mas então, juntou a tampa com o balaio. Só tinha gente fracassada. E o ex-herói, o ex-general de exército Davi, que foi proscrito, então agora estava junto com eles. Isso aí significa, não vai dar nada. Porque é um monte de gente fracassada. Mas a história diz outra coisa. E por quê? Não, veja, a primeira coisa. Eu e você precisamos ter uma característica, que é a principal e é o início de todas as coisas, que é a característica do reino. Eu e você precisamos ter um DNA. Para que alguém saia dessa posição de fracasso, de uma vida toda conturbada, e chegue onde Deus quer que você chegue, precisa ter um DNA. Só existe um único DNA que chega. Por quê? Essa posição aqui, ela é espiritual. Ela tem a ver com a eternidade. Então, qualquer pessoa, por melhor que ele seja, por mais vencedor que ele seja, aí no mundo, ele vai só até aqui, que é o natural. Para ele chegar até aqui, que é espiritual, ele precisa de um outro DNA. E o DNA que ele precisa é o DNA de Jesus. Então, quando a Bíblia fala que esses fracassados, ou pelo menos momentaneamente fracassados, procuraram Davi, Davi aponta para o DNA de Jesus. Davi é a linha hereditária de Jesus. Davi é a raiz, é por ali, é por aquele caminho que Jesus nasce. Então, ou seja, em outras palavras, aquele povo procurou o DNA de Cristo. Um DNA espiritual, um DNA que vai além. Então, eu quero te falar, se esse DNA não estiver na sua vida, você pode fazer o que você quiser, mas aqui você não chega nunca. Não importa que você conquiste o mundo inteiro, mas jamais vai chegar aqui. Porque para chegar aqui, precisa ter o DNA de Cristo. E para essa divina semente, que é o DNA de Cristo, entre na minha vida e na sua, eu e você precisamos ter uma experiência com Jesus. Uma experiência que mude a sua vida. Uma experiência que você entenda. Algo novo aconteceu. Eu era uma coisa e hoje eu sou outra. Alguma coisa aqui dentro mudou. Então, se não for inoculado na sua vida esse DNA novo, nunca você vai conseguir se tornar naquele homem. Você nunca vai ser como Jesus e jamais vai percorrer esse caminho. Porque para percorrer esse caminho tem que ter esse DNA. E, irmãos, não é que você tem que ser convencido, que você tem que concordar com o que eu estou falando. O DNA de Deus é formado na vida de alguém, não é porque ele convenceu que Deus está certo. Não é porque ele anda com pessoas que têm o mesmo DNA, que o DNA vai passar para a vida dele, não. Isso é uma conversão, é uma experiência. Algo tem que acontecer na sua vida. Paulo estava andando para Damasco. Ali naquele caminho ele teve uma poderosa experiência com Deus, que mudou completamente a vida dele. Então veja, se o DNA entrou na sua vida, a sua vida mudou. Não, minha vida não mudou, então não entrou. E precisa. Não tem jeito de nós... Não é porque eu nasci num lar evangélico, ou num país cristão, ou porque me ensinaram a ir na igreja, que eu tenho esse DNA. Esse caminho aqui só faz quem tem o DNA de Cristo. E para isso, a divina semente tem que ser inoculada na minha vida. Pergunta para o seu irmão, você já teve uma experiência assim? Se não, essa é a primeira coisa que você precisa. Você precisa buscar isso. Quero te falar, o fato de você concordar com o que está escrito na Bíblia, o fato de você estar na igreja, vir nos cultos e celebrações, vir nas células, ser um dizimista, ir lá até fazer um encontro, isso não significa que você tenha divina semente. E muito menos que teve uma poderosa experiência com Deus.
Você pode ser alguém racional. Não, tudo que é falado na Bíblia está certo. Porque a lógica de Deus, como é superior à do homem, a hora que você avalia, fala, isso está certo. Não existe alguém que vai pegar a Bíblia e falar, isso aqui está errado, isso aqui é prejudicial ao homem, porque é impossível disso acontecer. Então ele concorda. Mas o que Deus espera é mais do que uma concordância. Deus quer uma conversão. É uma experiência sobrenatural na sua vida e na minha. Amém, igreja? Então a primeira coisa é essa. Eu preciso de ter essa experiência aqui, nesse lugar. Não é enquanto eu estou ali. Para que eu entre e termine essa carreira. Não tem jeito de entrar e nem de terminar essa carreira se não tiver essa experiência. Então, quando aqueles fracassados, momentâneos, procuraram Davi, eles estavam querendo essa experiência. E tiveram. Então, essa é a primeira característica. Segundo, o que é que eles entenderam também? Minha vida está muito ruim. Eu já tentei vivê-la. Já tentei pagar minhas contas. Já tentei ter direção de conquistar coisas, de investir no meu casamento, não funciona, na minha vida profissional, ou na minha saúde, ou na minha célula. Eu já tentei de tudo ali, não funciona. Então eu estou precisando, o que eles concluíram? Eu preciso de ajuda. Sabe, qualquer pessoa, então veja, primeiro é o DNA, é uma experiência. Segundo, essa divina semente, ela precisa ter um contexto para que ela desenvolva. E sozinho você nunca será esse contexto. A divina semente, ela precisa do corpo de Cristo para que ela cresça. Porque Deus não trabalha só de forma individual. Tem algumas coisas na minha vida que é individual. Eu preciso orar, jejuar, separar, buscar de Deus. Normalmente são as experiências que têm a ver com a mudança interior. Eu preciso ir para Deus. Mas existem outras coisas que Deus só vai fazer no corpo. Ele não faz de forma individual. Ele faz essa parte e depois o corpo. Então Cornélio era um homem que buscava Deus. Deus precisava inocular nele esse DNA. E aí, um anjo desceu, ouviu, falando para ele, Deus ouviu suas orações. Mas aí morreu aí a experiência. Aí o anjo fala, agora que você já conheceu Deus, viu que Ele é real, que Ele existe, agora que entrou no seu coração, você precisa fazer algo. Você vai atrás do homem chamado Pedro. Ele está lá em Jope. Ele está lá nessa cidade, na casa de um outro homem chamado Simão. Vai lá buscar que ele vai te ajudar. Então, ou seja, uma parte Deus fez, mas a outra, Deus falou para Cornélio, seja conectado ao corpo. Porque existem muitas coisas a serem feitas na sua vida, que não vão ser feitas diretamente por Deus, mas serão feitas através do corpo. Esses endividados, esses desesperados, esses confusos, esses em dúvida, sem direção de vida, entenderam isso e buscaram Davi, buscaram estar juntos. Então a segunda característica é, se você manter a sua independência depois que você receber a divina semente, ainda assim com a divina semente você não chega. Porque para chegar você precisa de uma equipe. Você precisa do corpo. Sabe, irmãos, isso vai completamente na contramão de tudo que o mundo ensina. Existe cada dia mais um sentimento interior de independência do ser humano. Existe uma tal de privacidade que tem um valor, mas um valor que você não tem noção do quanto essas pessoas valorizam isso. Qualquer coisa que eles acharem que você invadiu a privacidade deles, você está com um problema. E muito problema. Então, ou seja, esses países são aqueles que estão conduzindo o mundo, por onde os outros olham e falam, nós queremos ser como eles. Então, esse valor é algo maligno, mundano, que está entrando e veio para ficar no mundo. Mas isso vai na contramão do que você aprende da Bíblia. Não tem nada a ver com a palavra de Deus isso. A vida com Deus é uma vida em comunidade. É uma vida de participação e de transparência. Nesse mundo, não. A independência é o que eles mais valorizam. A privacidade é o que eles mais querem. E vou te falar uma coisa. Você que é paulista talvez não perceba isso. Mas a cidade nesse país que mais tem isso chama-se São Paulo. E cada dia é alimentado mais isso. Cada dia se investe mais nisso, na independência.
Mas eu vou te falar uma coisa: a independência tem um fruto amargo, chamado solidão. Então, um lugar também no país onde tem mais pessoas, chama-se São Paulo, mas onde tem as pessoas mais sós do país. Não é um contrassenso? Um lugar onde tem 22 milhões de pessoas, as pessoas se sentem mais só. Lá no interior de Goiás, onde você tem uma cidade de 3 mil pessoas, eles se sentem tudo uma família. Tem só 3 mil. Já pensou a cidade só com 3 mil pessoas? Pois lá em Goiás é o que mais tem. Mas as pessoas não se sentem só ali. Mas onde tem 22 milhões de pessoas, eles se sentem só. Por quê? Estão na contramão da palavra de Deus. Estão vivendo de forma independente. E todos aqueles que vivem de forma independente vão comer do seu fruto, que é solidão. E solidão é uma péssima companheira. Então, o que é que eles fizeram? Se agruparam. Resolveram de viver todos como corpo. E por isso eles tinham condições agora de chegar onde tinha que chegar. Eles se tornaram valentes porque, primeiro, assumiram o DNA de Deus. Segundo, assumiram o corpo, para viver como corpo. Então eu quero te falar, se você tem a divina semente e vive só, se essa divina semente ainda não morreu, ela está encroada na sua vida. Encroada, lá em Goiás a gente fala muito, é um negócio que não vai para frente. Aqui em São Paulo fala isso também? Então está encroado. Está lá encroado. Arroz encroado. Não cozinha de jeito nenhum. Fica lá aquele negócio quebratiço, meio esbranquiçado, mas não cozinha. Por quê? Porque está encroado. Então a divina semente, ela precisa de um contexto para se desenvolver. E esse contexto tem a ver com o corpo de Cristo. Então veja, nós nos reunimos aqui no domingo. Para quê? Para que você seja fortalecido. Para que você receba orientação. Por que é que fala, olha, abençoa a vida do seu irmão? Para você aquecer o seu espírito, aprender como fazer. Porque a sua guerra é lá fora, não é aqui. Aqui é corpo, você abraça o corpo e recebe. Lá fora você tem que liberar. Mas se você não recebeu aqui, como que você vai liberar ali? Então nós precisamos viver em corpo. Os domingos, as células, os discipulados, é onde você está no corpo resolvendo, recebendo fortalecimento, recebendo orientação, recebendo bronca. Não importa o que seja, mas o corpo trabalhando em função de te preparar melhor para a guerra. Então esses 400, eles estavam ali juntos, se preparando, porque cada um só já sabia o que acontecia, é um fracassado. E eles já tinham chegado a essa conclusão. Por isso que no corpo de Cristo o que nós mais temos é ex. Isso aqui é ex-drogado, isso aqui é ex-alcoólatra, isso aqui é ex. Por quê? O cara descobriu que era, e aí veio para o Senhor, e o Senhor libertou ele daquele problema, daquele fracasso. Então ele é um ex-leproso, ele é um ex-morto, é um ex-drogado. Quantos aqui é ex alguma coisa? Levanta a mão. Amém. Esse é o corpo de Cristo. Então veja, já falei para os irmãos, um dia um casal me procurou, isso tem muitos anos, uns 10 anos. Ele falou para mim assim, pastor, não aguento isso. Eu quero uma igreja que ninguém me conheça, que ninguém fale comigo, que eu não tenho que falar nada. Eu quero chegar e sair sem ser notado, ninguém pode falar comigo. Eu falei, mas se você achar uma igreja assim, ela vai te fazer um mal terrível. Eu falei, não, mas eu quero uma igreja assim. Eu falei, primeiro você não quer uma igreja, você quer um amontoado de pessoas. Ele falou, não, mas eu não aguento esse negócio de conversar, de abrir a vida, de receber orientação, de prestar contas. Isso não é comigo. Eu falei, isso vai destruir você. E ele foi embora procurar uma igreja assim. Andou pra caramba. Mas achou. Aí um dia ele falou, achei. Eu falei, então você não achou uma igreja. Toma cuidado, isso não é igreja. Mas ele ficou lá, ficou um bom tempo. E depois foi para o mundo. Porque ela não era corpo de Cristo, não alimentava, foi enfraquecendo, até que saiu. 10 anos depois ele descobriu isso. Um dia me procurou, falei, eu estava errado. Falei, precisava dar uma volta de 10 anos para isso? Fala para o seu irmão, você quer dar uma volta de 10 anos? Fala, você pode resolver isso agora. Não precisa perder 10 anos de vida. Então veja, a primeira coisa, ter o DNA de Cristo. Segundo, essa divina semente precisa de um contexto, precisa de uma equipe.
Sabe, irmãos, quando nós falamos isso, sabe, com certeza absoluta, você sabe. Nós não vamos colocar a sua vida aí no ventilador. E você não tem que sair aqui, pegar o microfone. Não, irmãos, agora eu tenho que contar minha vida, é assim, assado. Se alguém quiser fazer isso, que faça, mas nós nem aconselhamos a fazer isso. Mas você precisa encontrar uma parte no corpo que você vira um com ele, onde você é conectado, onde alguém pode te ajudar, pode te orientar, pode te abençoar, onde pessoas se preocupam com você, que ora junto com você, que clama junto com você, que anda junto com você. Se não estiver conectado dessa forma, você pode crescer, mas de uma forma medíocre, uma forma raquítica. É igual às árvores do cerrado. Vocês aqui são acostumados a ver essas árvores, essas matas aí imensas. Mas a hora que você vai lá para o lado de Goiás, você vai ver aquelas árvores desse tamanho, tudo retorcida, casca grossa, muito grossa, tudo torta. Porque a terra é ruim. Fala para o seu irmão, a terra na igreja é boa. Você vai crescer, vai avançar. Mas tem que estar conectado. Tem que receber da parte de Deus. Senão, vai continuar fracassando.